Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal Engenharia do Zero, onde você vai aprender conceitos básicos de engenharia até os mais complexos. Porém, a gente vai caminhando devagarinho até você pegar o caminho das pedras, até chegar num conceito mais bacana lá na frente, tá bom? Continuando as nossas aulas teóricas aqui de eletricidade, para você entender os conceitos com bastante solidez. Antes de qualquer coisa, eu peço para você se inscrever nesse canal, deixar um like, e também se você não curtir, ok, mas eu só peço para você me contar o porquê que você não gostou, para a gente poder melhorar e atender também a sua expectativa, tá bom? Então, vamos lá para mais um conceito importantíssimo de eletricidade básica. Deixa eu já te adiantar aqui nesse começo que nós vamos trabalhar principalmente com circuitos de corrente contínua, porque a corrente contínua ela é mais fácil de ser observada, apesar de que a gente, nosso dia a dia, a gente vê muito corrente alternada, trabalha muito corrente alternada, mas para os conceitos, para a gente entender os efeitos físicos, a gente consegue compreender melhor em corrente contínua. Por isso que a gente começa de corrente contínua, depois a gente vai para a corrente alternada, que aí são efeitos de cálculos mais complexos, inclusive com complexidade de curso superior. Então, a gente começa em circuitos de corrente contínua e é disso que a gente vai falar hoje. Corrente contínua e corrente alternada e as suas diferenças, tá bom? Então, bora lá. Então, aqui falando de corrente contínua. Basicamente, a corrente contínua, a gente pode representar isso num gráfico e ser bem, como é que se diz, categórico em falar que é o seguinte. Imagine que aqui o tempo, é um gráfico simples aqui, tá? Aqui é no espaço do tempo, e aqui é o nível de carga, vamos dizer assim, vai? Em tensão. E aí, o que a gente tem aqui? A corrente contínua, ela, pelo próprio nome que já diz, parece ser óbvio, mas é assim que acontece a física. A corrente contínua, ela não passa pelo zero. Não passa pelo zero? Como assim? É isso mesmo. Por exemplo, você imagina esse gráfico aqui. O nível de energia está aqui, ó, zero, certo? Imagina que ela é contínua. Então a carga que for ser utilizada vai ser aqui. Ela é uma linha, ela é contínua. Aí você vai falar assim, pô, mas claro, isso é óbvio, né? É lógico que é. E dependente do nível de tensão aqui, pode ser também negativo, tá? Não é porque é contínua que ela sempre vai ser acima de zero, isso é uma... né, não tem nem o que dizer. Então, assim, ela pode ser também negativa, né? Por exemplo, menos 2 volts, aqui, menos 5 volts, menos 24 volts, enfim, imagina que aqui é o zero, só que ela não vai fazer essa alternância entre lá e cá. Ela vai ser sempre contínua, independente de qualquer coisa. Por isso, o nome corrente contínua. Ela é uma corrente de característica mais densa. O que ela é mais densa? A gente estuda em física, na faculdade de engenharia, que existe um efeito que se chama efeito pelicular. O que acontece? Imagina que isso aqui é um condutor, um cabo lá de alta tensão, que também é transmitida energia em corrente contínua. O efeito pelicular é o seguinte, em corrente contínua, a energia ela passa bem próximo do cabo aqui, ó. Então ela passa bem próxima do cabo e com isso a gente tem menos perda na hora de transmitir, na hora de utilizar essa energia. Então a corrente contínua ela é melhor para ser transmitida, porém ela tem campo elétrico, ela é muito mais perigosa, tá? Corrente contínua. A corrente alternada, o que acontece? Como ela fica passando pelo zero e ela é um pouco, se eu posso dizer assim, um pouco desordenada, ela é meio doideira, assim, ela vai para lá e para cá. Então, o efeito pelicular ela passa assim, ó, em volta. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui direito, ó. Ela faz assim, ó, tipo, ela passa em volta do cabo, ela não passa pelo condutor. E com isso, porque ela passa pelo zero, porque ela passa em volta, ela tem por característica ter mais perdas, porém ela é um pouco mais segura em relação à corrente contínua, tá bom? Então, só para a gente fechar o assunto de corrente contínua, ela é contínua por causa disso mesmo, ela não tem alternância entre negativo e positivo, e aí ela é direta. Tem um porém aqui, não para você não se enganar quando a gente for estudar exercícios de corrente contínua.
tem um porém aqui, ó. Muita gente pensa que só porque é corrente contínua, ela não pode ser pulsante. Mas, meu Deus do céu, o que que é isso? Você não falou para mim que corrente contínua é só uma linha? É, mais ou menos. O que acontece? Imagina que aqui é o zero, ela não passa pelo zero, tá? Ela não tem essa alternância. Mas o que pode acontecer com a corrente contínua? Ela pode ter um nível de tensão que ela pode ser pulsante. Pulsante, tá? Ela pode ser pulsante. E isso a gente pode corrigir com o capacitor. Corrigir esse ripple. Mas a gente vai estudar isso mais para frente, tá bom? Então a corrente contínua, ela pode ser pulsante, ela não quer dizer que ela sempre vai ser uma linha reta. E na vida real, convenhamos, ela não é mesmo. Mesmo que seja corrente contínua, ela alterna entre os níveis, porém ela não passa pelo zero, menos e mais, menos e mais. Isso não, isso é agora. Bom, agora a gente vai falar de corrente alternada. Corrente alternada. Corrente alternada. A corrente alternada é basicamente o que a gente recebe na nossa casa pela concessionária de energia, tá? Se você estiver em São Paulo, é a Enel, por exemplo, interior de São Paulo, CPFL, ou no Nordeste, Energisa, talvez, ou a Coelba, na Bahia, enfim. Se você... a gente recebe essa corrente alternada na nossa tomada, tá bom? Apesar de que a nossa bateria do celular, por exemplo, para carregar, ela é em corrente contínua, mas tem um transformador, que a gente vai ver o que é transformador depois, que ela converte essa corrente alternada em corrente contínua para poder receber. Mas calma que isso é assunto para outros vídeos. Vamos lá. Vamos falar de corrente alternada. Por que é corrente alternada? Por quê? Porque basicamente a corrente alternada ela faz o seguinte. Imagina que aqui é o zero e aqui, imagina, vai, é o 220 volts. E aqui é 220 volts, tá? Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar, é uma onda senoidal e vai fazer isso aqui, ó. Vai passar pelo zero, vai voltar pelo zero. Vai passar pelo zero, vai sair do zero. Então vai ficar alternando em ciclos positivos e ciclos negativos em milésimos de segundos. Mas sempre ela tem essa alternância pelo zero. E isso é um circuito de corrente alternada. E com isso, esse circuito de corrente alternada, a gente tem alguns benefícios e tem alguns malefícios. Como eu disse, a transmissão em corrente alternada, que é o que a gente tem mais comum aqui no Brasil, a gente sofre um pouco com perdas em relação ao que é a corrente contínua. Porém, ela é um pouco mais segura de se trabalhar do que em relação à corrente contínua. Então você vê que tem os prós e os contras. Só que aqui tem um estudo que, como ela é alternada, isso aqui existe um negócio que a gente vai estudar lá mais para frente, que chama harmônica, frequência. Então é um troço que assim é um pouco mais complexo de ser estudado. Corrente contínua não, que não seja uma coisa super simples, mas é mais fácil o entendimento do que a corrente alternada. Pessoal, então por essa aula é isso, corrente contínua, corrente alternada, e a gente vai ficar por aqui também, porque nós vamos ver outros conceitos de circuitos elétricos em corrente contínua, para a gente entender melhor a lei de Ohm, etc. Tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreva nesse canal, por favor. Se você também não gostou, deixe seu feedback aí para eu entender, para atender as suas expectativas, tá bom? Então, agradeço a companhia e até a próxima.